Oi, minha gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver a nossa parte 2, né, com relação à investigação epidemiológica de casos e epidemias, sendo a nossa terceira aula do componente curricular da disciplina Enfermagem e Saúde Coletiva 2, tá bom? É importante salientar que iremos estudar uma parte muito, mas muito interessante mesmo, tá? Que vai caber aí a gente algumas discussões, tanto dessa parte da investigação, tá? Principalmente dessa segunda parte que a gente vai ver que tem uma diferenciação, tá? Quando a gente passa a entender realmente como é que se procede a parte de todo o contexto da investigação, tá? Então, primeiramente, nós vamos ver aí a questão da investigação de surtos e epidemias, tá? Então, os primeiros casos de uma epidemia, de uma determinada área, eles sempre devem ser submetidos à investigação. Essa investigação, ela deve ser feita em profundidade. Como é isso, professora? Como é que eu vou fazer uma investigação em profundidade? Então, eu vou ver a magnitude, até onde ela vai, né? A extensão dessa investigação, em questão da investigação em profundidade, a natureza do evento, né? Como é que ela surgiu em determinada localidade, a forma de transmissão dessa doença e o tipo de medida de controle indicada. Se vai ser uma medida individual, se vai ser coletiva ou ambiental, a depender do tipo de surto ou epidemia. Então, são alguns elementos que orientam a equipe sobre a necessidade de investigar todos ou apenas uma amostra com relação a esses casos, tá? Então, o principal objetivo dessa investigação, tá, tanto de surtos quanto de casos de determinada doença, sendo ela infecciosa, é justamente identificar formas de interromper essa transmissão, tá? Então, prevenir a ocorrência de novos casos. Então, as epidemias, elas também devem ser encaradas como experimentos naturais, cuja investigação ela vai permitir a identificação de novas questões a serem objeto de pesquisas. Tá? E esses resultados vão poder contribuir, né, futuramente para o aprimoramento dessas ações de controle. Então, quando a gente faz uma investigação de uma epidemia, de surto, determinada doença, o nosso principal objetivo é interromper esse ciclo de transmissão. E a partir desse ciclo de transmissão que a gente vai investigar e identificar essas novas questões, tá? Ter esse processo como objeto de pesquisa mesmo, e utilizar os seus resultados para contribuir para o aprimoramento justamente de ações de controle que possam existir aí futuramente. Vai ser essencial que a gente detecte precocemente essas epidemias e esses surtos, até por conta da questão das medidas de controle. Tá? Essas medidas elas precisam ser adotadas oportunamente, tá? No tempo correto, de modo que grande parte desses números de casos e óbitos eles possam ser evitados e possam assim ser prevenidos. Então vamos diminuir a quantidade de óbitos existentes em detrimento de algum surto ou epidemia, tá? Então, além da prevenção de novos casos e surtos, a investigação desse tipo de evento, tá? Do surto ou epidemia, vai contribuir para a descoberta de novos agentes, tá? Novas doenças e novos tratamentos. Além, claro, de ampliar justamente o conhecimento sobre essas novas doenças e as já conhecidas, tá? E fazer com que a população passe a ter mais confiança no serviço público de saúde. Então, essa questão de contribuir na descoberta desses novos agentes, dessas novas doenças, ajuda e muito na questão desses novos tratamentos. Vai conseguir ampliar o conhecimento, tá, sobre essas novas doenças que já conhecidas e as que ainda podem surgir, ou algum subtipo dessa mesma, e vai fazer com que a população ela tenha mais confiança no serviço público e na saúde pública, tá? Bom, e aqui a gente vai ter a questão de epidemia e surto. A epidemia, gente, ela é a elevação do número de casos, tá?
tá? De uma doença ou de um agravo em determinado lugar e período de tempo, tá? Caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada. Então, quando eu tenho elevação do número de casos de uma doença ou de um agravo em determinado lugar, em determinado período de tempo, eu vou caracterizar, tá? De forma clara esse excesso em relação à frequência esperada. Então, eu tenho que ter determinado lugar e determinado período de tempo com relação a essa frequência esperada. Quando eu falo de surto, o surto ele vai ser um tipo de epidemia, então ele está dentro da epidemia, onde os casos eles vão se restringir a uma área geográfica, tá? Pequena, bem delimitada, ou algum tipo de população institucionalizada, como por exemplo uma escola, uma creche, uma rua, um quartel, tá? Um surto ele sempre vai ser em detrimento de uma área pequena, tá? Ele vai se restringir a uma área, a um grupo, uma população específica ali, certo? E quando a gente fala de tudo isso, tem também a questão do planejamento do trabalho de campo, tá? Então, como é que eu vou fazer a investigação desses casos e dessas epidemias? A partir do meu trabalho de campo. Então, como vai ser o meu planejamento? Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Verificar se o material e o meu equipamento tá necessário para realizar essa investigação, se ele tá todo ali, né? Todo o material que eu vou necessitar, eu preciso verificar ele, verificar o equipamento, para que quando eu vá fazer esse processo de inclusão, esse processo de planejamento, e esse processo de reconhecimento de uma doença nova, de investigar uma doença nova, até uma doença antiga que tenha ressurgido, até no caso das doenças reemergentes, eu preciso saber se realmente todo o material, todo o equipamento que eu vou precisar, se ele está a bordo, tá bom? Prever a necessidade de viagens. Então, eu vou prever os insumos, outros recursos que eu possa precisar. Isso que vai depender, né, da aprovação de terceiros, tá? Para as devidas providências. Então, tudo que eu precisar da aprovação de terceiros, como por exemplo, recurso financeiro, né? A gente precisa do recurso financeiro para fazer isso. Então, eu vou precisar da aprovação. Sei lá, vai depender de você, por exemplo, trabalha numa instituição de vigilância epidemiológica. Você vai depender, por exemplo, da diretoria. Então, tudo que demanda uma coisa que não for da sua governabilidade, tá? Porque eu consigo planejar coisas que não são da minha governabilidade. Eu faço o planejamento, porém, eu só executo aquilo que é da minha governabilidade. Então, eu preciso prever essas necessidades e passar para a pessoa que vai aprovar essa questão dos insumos, tá? Dos recursos, das necessidades dessa viagem, para que a gente possa realmente tomar essas devidas providências, tá bom? Então, posteriormente, eu vou definir, tá? Junto a essas pessoas superiores, com essa aprovação de terceiros, os papéis no processo de investigação. Então, quem vai executar, quem vai ser o assessor de equipe local, quem é o líder da investigação. Então, delegar funções. Fulano, esse é o seu papel, ciclano, esse é o seu papel. Para quando chegar lá, tá tudo planejado. Isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço. E aí acaba que ninguém faz nada, tá bom? Então, eu preciso delegar funções desse processo de investigação, junto com os meus superiores, tá bom? Isso vai me ajudar na questão da constituição da minha equipe. Como é que eu vou constituir minha equipe? Minha equipe, ela tem que ser uma equipe multiprofissional, tá? Na maioria das vezes, é super necessário essa equipe multiprofissional. Quando não, aí a gente não precisa levar. Mas sim, precisamos constituir essas equipes multiprofissionais. Até coloquei aqui se necessário, mas 90% das vezes é necessário sim, tá? E nestes casos, os problemas e as atividades específicas a serem desenvolvidas serão discutidas previamente em conjunto, bem como as respectivas atribuições, tá? Então, a minha equipe multiprofissional, os problemas, as atividades específicas, elas vão ser desenvolvidas por essa equipe junto e vão ser discutidas previamente em conjunto, tá? De preferência com essa equipe local, com esse líder de investigação, com esse executor, com esse diretor, por exemplo, com o meu secretário de saúde, para que a gente já designe ali as respectivas atribuições e cada um já saiba
o que é que vai sair dali fazendo. Então, a equipe ela deve partir para o campo com informações acerca do encaminhamento de pacientes para o tratamento, tá? Unidades básicas de maior complexidade, tá? Quando indicado, e o material de coleta de amostras biológicas, roteiro de procedimento de coletas, procedimento para transporte dessas amostras, laboratório de referência, dentre outros. Então, quando vai partir para esse trabalho, eu tenho que estar com tudo pronto, tá? Eu tenho que ir com as informações, tá? De todos esses pacientes que vão fazer essa coleta, de onde ele é, quais são os casos de maior complexidade, é indicativo realmente de fazer essa investigação epidemiológica, o material para coleta, porque se precisar coletar algum material, eu tenho que ter ele disponível, todo o roteiro de procedimento dessa coleta, o procedimento adequado no transporte dessas amostras, tá? E todos os laboratórios de referência, né, que eu necessito aí para poder estar enviando esse material. Eu preciso saber também. E aí a gente vai ter um roteiro de investigação, tá? Eu vou ter um roteiro de investigação, tá? Onde eu vou ter etapas desse roteiro, tá? Então, a primeira etapa vai ser a confirmação do diagnóstico da doença, tá? Então, como é isso? Então, quando eu tenho a ocorrência de uma epidemia, vai tornar-se necessário sim verificar se essa suspeita diagnóstica inicial, se ela enquadra-se na definição de caso suspeito ou confirmado da doença em questão. Então, antes de eu iniciar, né, eu preciso saber, eu preciso fazer isso. No meu roteiro de investigação, a minha primeira etapa é justamente confirmar esse diagnóstico da doença. Então, os critérios definidos por esse sistema de vigilância epidemiológica, eles vão ser exatamente essa questão da verificação da suspeita diagnóstica inicial. Então, ela precisa se enquadrar na definição de caso. Então, a suspeita, ela precisa se enquadrar nessa definição de caso. Ou suspeito ou confirmado da doença em questão. Então, eu preciso confirmar a partir disso. Em geral, tá? No início da investigação, vai empregar-se uma definição de caso mais sensível, tá? Que vai abranger casos confirmados, prováveis e até mesmo os possíveis, tá? Isso vai facilitar a identificação, isso logo no início, a extensão do problema, os grupos populacionais mais atingidos, o processo que pode levar às hipóteses importantes. Então, no início da investigação, vai se empregar essa definição, tá? De caso mais sensível, onde vai abranger esses casos confirmados e prováveis. Então, a abrangência é muito maior nessa primeira parte. Na etapa de número 2, eu vou confirmar a existência dessa epidemia ou desse surto. Eu confirmo o diagnóstico existente, tá? E preciso confirmar a existência dessa epidemia ou desse surto, porque eu tô indo lá para quê? Para investigar uma epidemia e um surto. Não é isso? Vou fazer uma investigação epidemiológica. Então, o processo de confirmação dessa epidemia ou surto, ele vai envolver o estabelecimento do diagnóstico da doença, né, ou do estado epidêmico, tá? Então, esse estado epidêmico, ele vai dizer respeito a uma situação dinâmica e transitória. Então, não é uma coisa ali estabelecida. Dinâmica e transitória, tá? Ainda que essa situação possa ser prolongada, caracterizada principalmente, tá, pela ocorrência de um número frequente, de um número infrequente de casos em dado momento e lugar. Então, eu preciso confirmar se realmente é uma epidemia ou é um surto, tá? Ou surto, eu preciso confirmar, é um caso isolado, então a forma de investigação é de caso, tá? É de caso, como a gente viu na outra aula, e não como epidemia ou surto, tá? Então, eu preciso identificar e confirmar realmente a existência desse surto ou epidemia em determinada localidade, tá? Perdão aqui, gente, vamos lá. A questão do diagnóstico de uma epidemia, tá? Com relação ao diagnóstico da epidemia, vai se fazer muito importante observar esses cuidados necessários para o descarte de uma série de circunstâncias que não levam a uma epidemia, tá? Isso vai poder explicar porque o número de casos da doença superou o valor esperado. Por exemplo, mudanças na nomenclatura da doença, quando a gente tem um número de casos que superou o valor esperado.
É alteração no conhecimento da doença que resulte no aumento da sensibilidade diagnóstica. Então, conforme vai passando, né, o conhecimento da doença ele vai aumentando e isso vai acabar resultando no aumento da sensibilidade diagnóstica dessa investigação. Então, melhoria do sistema de notificação. Quando a gente vai, por exemplo, quando a gente conheceu a Covid aí, né, 19, o que aconteceu? Primeiro veio-se um papel totalmente diferente, tá, de como era, e hoje ele já é muito melhor, onde a gente consegue ali fazer uma notificação muito mais clara, muito mais coesa. Então, conforme a gente vai investigando, a gente vai tendo mudanças e melhoras, tá? Principalmente na questão do conhecimento dessa doença, vai melhorar a questão do diagnóstico dessa doença, vai melhorar, logicamente, nosso sistema de notificação, que a gente vai querer saber mais, vai querer se aprofundar mais, surgiu uma coisa diferente, aí a gente já vai colocar ali. Então, importantíssima essa questão do diagnóstico, tá? A variação sazonal. Então, em que época ela ocorre mais, né? A variação sazonal quando chove muito, é um período seco, é um período de inverno, tá? A variação sazonal eu também consigo a partir desse diagnóstico. A implantação ou implementação de programa de saúde que resulte no aumento da sensibilidade dessa detecção de casos. Então, conforme eu vou fazendo a minha investigação, eu já implantei esse serviço, eu posso implementar esse serviço. Caso eu não tenha implantado, eu posso implantar esse programa, um programa de saúde que vai me resultar nesse aumento dessa sensibilidade, dessa detecção de casos, tá? E uma breve análise, né, da tendência temporal da doença deve ser realizada imediatamente para que se disponha de uma síntese de sua história natural, tá? Então, a doença, ela vinha apresentando tendência estacionária, ascendente, descendente ou de oscilação periódica, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Esses termos aqui nós ainda iremos ver. Na etapa de número 3, eu vou ter a caracterização da epidemia. Então, as informações disponíveis devem ser organizadas de forma a permitir analisar algumas características e responder questões relativas à sua distribuição no tempo, lugar e pessoa. Por exemplo, relativas ao tempo, né, dessa caracterização. Qual o período de duração dessa epidemia? Qual o período provável de exposição com relação a essa epidemia? As pessoas que foram expostas a essa epidemia. Quem foram mais expostos? Quem estão mais expostos, né? Qual é a diferenciação, tá? Então, assim, como o período de incubação das doenças é variável, a curva epidêmica expressa a dispersão dos períodos de incubação individuais em torno de uma média na qual a maioria dos casos está agrupada. Então, a gente vai ver aqui, ó, quando a gente passar, nós vamos ter a exposição maciça comum de curta duração, aí como vocês podem ver no gráfico. B, exposição maciça comum prolongada, mais de um ano. C, exposição maciça comum secundária, seguida de casos secundários. E D, exposição múltipla, epidemia prolongada. Aí agora a gente vai precisar decifrar cada um desses, né? Então, assim, o que é exposição maciça comum prolongada, tá? Embora, né, seja de fonte única, a exposição, tá, dos indivíduos à mesma é prolongada. Então, a exposição dos indivíduos a esse primeiro tipo de exposição aqui, maciça comum prolongada, a curva, ela vai ser menos abrupta que a anterior, né, que o evento. Em geral, ela vai exceder um período de incubação, tá? Intoxicação por algum alimento, por exemplo, acidente com a redistribuição de água. Então, vai ser uma exposição que é considerada comum, porém prolongada, tá? E a curva ela é menos abrupta que a anterior, tá? Que o evento, no caso, em geral, e ela vai exceder um período de incubação, tá? Isso porque ela vai ser uma intoxicação, ela vai ser algum tipo de acidente na rede, no saneamento básico, tá? Algum tipo de alimento que foi contaminado. Então, assim, esse tipo de exposição ela é muito mais comum, tá?
A exposição maciça comum é seguida de casos secundários. Então, quando nas situações, né, ocorrem casos secundários em forma de uma segunda onda tardia, assim a curva ela vai apresentar como características o prolongamento no tempo e o aspecto bimodal. A duração total do surto excede um período de incubação. Então, o surto ele vai ser maior que o período de incubação da doença. Então, na minha exposição maciça comum, seguida de casos secundários, a duração total do surto vai exceder o período de incubação da doença, tá? Então, a minha linha, ela vai ultrapassar, né, porque vai ocorrer esses casos secundários, uma vez que o surto, ele vai exceder esse período de incubação da doença, tá? Então, é uma linha tardia que a gente chama, tá? E a exposição múltipla, tá? Aqueles dois últimos gráficos, esses dois últimos aqui, C e D, exposição múltipla, epidemias progressivas ou prolongadas, tá? São basicamente iguais, tá? Eles vão ser devido normalmente a fatores como difusibilidade, curto período de incubação, tá? Então, a difusibilidade. Ai, gente, desculpa, tá? Vai ser essa questão de um curto período, tá? De incubação e a abundância de formas clínicas, tá? Inaparentes, constituindo-se em vários focos de propagação. Então, o surto ele vai se estender até que se esgote o número de pessoas susceptíveis. Exemplo, nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia, né? Porém, quando a gente fala da questão desses vários focos de propagação, a gente também lembra dela, né? O surto, né? A pandemia, ela vai se estender até que se esgote o número de pessoas susceptíveis. Então, ela vai surgir, ela vai acontecer até que a gente consiga realmente fazer com que as pessoas estejam imunes a determinada doença. Então, ela sempre vai existir justamente por conta dessa situação, né, que as pessoas ainda estão susceptíveis à doença, né, uma vez que a gente precisa das medidas de controle, principalmente com relação à lavagem das mãos, o álcool gel, ao uso de máscaras. A gente sabe que a população ela é totalmente alheia a isso, infelizmente. Grande parte da população ainda tem isso, tá? Então, até que a gente tenha pessoas susceptíveis, que são pessoas susceptíveis? São todas as pessoas, que todo mundo pode pegar. Porém, o que acontece? Pessoas saudáveis pegam de uma forma, né? E pessoas que já têm alguma doença crônica estabelecida, têm alguma dificuldade, elas podem ter essa doença e podem ir a óbito, né? Então, essa susceptibilidade está muito relacionada a isso, tá? A questão da provocação dessa continuidade desse surto, tá? Então, logo sua duração, ela vai exceder, tá? Em muito período de incubação. A curva, ela pode apresentar várias ondas, então ela vai subir e descer, tá? Várias ondas epidêmicas, tá? E às vezes o período transcorrido entre as ondas é compatível com o período de incubação da doença, tá? Exemplos aqui, as infecções respiratórias, a cólera, o sarampo, a varíola, né? Nós temos aí a infecção, o coronavírus, que proveniente aí das situações de surtos de infecções respiratórias, uma vez que ele ataca principalmente as nossas vias aéreas, né? E nós temos aí relativos ao lugar, tá? Então, relativos ao lugar, gente, vai ser a questão da minha distribuição espacial, tá? Ah, professora, como é isso, esse negócio de distribuição espacial? Vamos entender agora, tá? Então, qual a distribuição geográfica predominante, tá? Qual é o bairro, tá, que tá acontecendo mais? É numa escola? É num local de trabalho? É uma outra situação, tá? É numa cidade? É como? É em qual local que está acontecendo isso? Então, essa análise espacial, ela vai me permitir identificar se o surto, se a epidemia, ela vai afetar uniformemente toda a área, ou se há locais que se concentram maior número de casos e de maior risco. Por exemplo,
Quando a distribuição ela apresenta uma concentração dos mesmos em determinado ponto, isso sugere que a água, alimento ou outras fontes comuns possam ser os possíveis veículos de transmissão. Então, quando essa distribuição ela apresenta concentração em determinado ponto, eu vou investigar água, vou investigar alimentos, vou investigar fontes comuns de uso daquela região para que eu possa, identificar o possível veículo de transmissão dessa doença. Então, é muito importante essa questão da distribuição espacial. Relativas às pessoas, tá? Então, assim, quais são os grupos etários, tá? Mais atingidos? É sexo feminino, é sexo masculino? São pessoas mais jovens? São crianças, bebês, idosos, adultos jovens, tá? Então, quais são os grupos segundo o sexo e a idade, depois que eu souber, né? Quais são os meus grupos, qual é a minha faixa etária e o sexo, né? Depois disso, quais são os grupos segundo o sexo e a idade que eu já sei, expostos a maior risco de adoecer, né? Mulheres, homens idosos, homens idosos, mulheres idosas, como é que vai ser essa situação? E que outras características distinguem os indivíduos afetados da população geral? Então, qual a característica predominante da pessoa que tem a doença e da pessoa que não tem? Né? O que eu preciso avaliar isso na minha investigação epidemiológica, tá? Então, essa descrição de casos, ela deve considerar as características individuais, tá, das pessoas. Então, sexo, idade, estado imunitário, questão da etnia, negro, branco, pardo, amarelo, tá? A gente sabe que tem doenças que dão mais na população negra, temos doenças que atingem mais os asiáticos, amarelos, né? E aí por aí vai. Estado civil, as atividades dessa pessoa, então o trabalho, onde ela trabalha, tá? O esporte, o que ela pratica, se ela pratica algo, né? Ela tem uma vida ativa ou não, é sedentária. Práticas religiosas, os costumes dessas pessoas, as condições de vida, né? O extrato social, onde é que ela convive ali, o meio onde ela reside, as condições ambientais, saneamento básico, a situação econômica dessa pessoa, trabalha, com a renda familiar, né? Uma pessoa só trabalha, quantas pessoas tem na casa, quantos cômodos tem nessa casa para essa quantidade de pessoas, tá, gente? Então, a caracterização de uma epidemia, ela é muito útil para essa elaboração de hipóteses, tá? Com vistas à identificação dessas fontes e modos de transmissão, além de auxiliar na determinação dessa duração da doença. Etapa de número 4, tá? E formulação de hipóteses preliminares. Então, passei a etapa de número 1, passei a etapa de número 2, a de número 3, vou para a de número 4, que é justamente a minha formulação de hipóteses, né? As hipóteses, elas devem ser testáveis, tá? Então, uma vez que essa avaliação, ela constitui uma das etapas da investigação epidemiológica mais importantes, tá, gente? Então, no contexto da investigação de uma epidemia, as hipóteses, elas são formuladas com vistas a determinar a fonte de infecção, o período de exposição dos casos, a mesma, né, essa fonte de infecção, o modo de transmissão, a população que está exposta, qual é a população que está exposta e que tem maior risco e o agente etiológico. Então, olha o tanto de coisa que ela ajuda a determinar: fonte de infecção, período de exposição desses casos, o modo de transmissão, a população que está exposta, tá? E qual é a população exposta que tem maior risco e o agente etiológico, né? Que é o agente que instala a doença ali propriamente dita. É um vírus, é uma bactéria, o que é que está sendo instalado ali, né? Posteriormente, de uma maneira geral, né, a hipótese relativa à fonte de infecção e modo de transmissão pode ser comprovada como a taxa de ataque para expostos for maior que para não expostos e a diferença entre elas estatisticamente significante, e nenhum outro modo de transmissão pode determinar a ocorrência de casos com a mesma distribuição geográfica e faixa etária. Então, a taxa de ataque ela tem que ser maior, tá, em termos de estatística, para os expostos do que para os não expostos, tá? Essa diferença ela tem que ser maior aí. E nenhum outro modo de transmissão pode determinar essa ocorrência de caso com a mesma distribuição geográfica e faixa etária, tá bom?
Posteriormente, eu vou fazer a avaliação dessas hipóteses, tá? Então, assim, quando eu tenho evidências epidemiológicas, clínicas, laboratoriais, ambientais, essas evidências, elas são suficientes para apoiar as minhas hipóteses, né? E aí vai tornar-se desnecessário esse teste formal, pois os fatos estabelecidos, eles são suficientes. Porém, gente, quando as circunstâncias elas são menos evidentes, tá? Eu preciso lançar mão da epidemiologia analítica, tá? Cuja característica principal da epidemiologia analítica é a utilização de um grupo de comparação. Então, eu vou comparar, seja por gráfico, por tabela, por qualquer coisa, eu vou fazer comparativos. Então, nesta circunstância, eu vou poder empregar os estudos tipo caso-controle, tá bom? Então, eu vou ressaltar que essas estratégias são também utilizadas para o refinamento das hipóteses iniciais. Então, elas não são bem fundamentadas nesse início, tá? E há necessidade, sim, de estudos adicionais. Então, quando essas hipóteses, inicialmente, elas não são bem fundamentadas, ou quando há necessidade desses estudos adicionais, eu preciso fazer a avaliação das minhas hipóteses, tá? Eu preciso lançar a mão da epidemiologia analítica e avaliar as minhas hipóteses. Então, eu preciso voltar tudo de novo lá, ó, e fazer novamente, levantar novas hipóteses, se for o caso, avaliar essas antigas, se realmente elas têm sentido, se tem a ver com essa situação, tá? E a etapa de número 5 vai ser a análise parcial, tá bom? Então, em cada etapa da investigação, tá? E com a periodicidade definida de acordo com a magnitude que a gente já viu e a gravidade do evento. Então, vai ser diária, semanal, mensal, como é que vai ser? Eu vou realizar os seguintes procedimentos, sendo eles diariamente, semanalmente ou mensalmente. Isso vai ser... isso vai depender a magnitude e a gravidade da doença, do agravo ou do evento, tá bom? Então, assim, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então, consolidação dos dados disponíveis, tá? De acordo com as características de pessoa, tempo e lugar. Análises preliminares desses dados clínicos e epidemiológicos, tá, gente? Discussão das análises, tá? Com outros profissionais, eu preciso fazer essa discussão, por isso é importante a equipe multiprofissional, porque eu preciso analisar isso. Formulação das hipóteses quanto ao diagnóstico clínico, fonte de transmissão, potenciais de riscos ambientais, então, identificação de informações adicionais necessárias para elucidação das hipóteses levantadas e continuidade dessa investigação. Além disso, a questão da identificação. Só um instante, gente, que saiu aqui. Voltei. A questão da identificação dessas informações, tá? Adicionais, tá? Que são necessárias para essa elucidação. Então, eu preciso realmente trabalhar com coisas fidedignas, coisas que eu confie, se realmente aquilo que está acontecendo é uma realidade, tá? Então, eu preciso avaliar. A continuidade da minha investigação, ela depende disso. Então, a identificação dessas informações adicionais são super necessárias, tá? Para essa avaliação da efetividade, dessas medidas de controle adotadas, além da definição de outras medidas de controle quando for necessário, tá bom? E na etapa de número 6, eu voltei à busca ativa de casos. Eu fiz aquilo tudo, mas sempre tem alguém que foge, sempre tem alguém que não vai, que não procura o serviço, que abandonou o tratamento por alguma coisa, que não foi lá, que acha que é assintomático. Então, eu preciso fazer essa busca ativa de casos, tá? Então, essa busca ativa, ela é bem objetiva, tá? E o objetivo principal é reconhecer e proceder à investigação de casos similares, tá? No espaço geográfico, onde haja suspeita da existência de contatos e ou fontes de contágio ativa, cuja abrangência, conforme descrito na investigação de caso, que a gente já viu anteriormente, é mais ou menos ampla em função dos dados coletados nas etapas anteriores. Então,
Caso seja necessário, as equipes de outras áreas devem ser acionadas para troca de informações, tá? E complementação de dados a serem utilizados nas análises tanto parciais quanto finais, tá? Isso vai visar a caracterização, né, desse evento e orientar os novos passos da investigação. Então, sempre vão existir, gente, situações onde a gente precisa fazer a busca ativa de faltosos. Não só aqui na investigação epidemiológica, mas a atenção básica inteira, né? Sempre tem aquele paciente ali mais difícil. E isso vai me ajudar justamente a reconhecer, né, o procedimento, a investigação desses casos similares, nesse espaço geográfico existente, se é em outro, se for uma suspeita de um contato aí que a gente já avaliou, né? E eu preciso seguir o padrão do protocolo do que está descrito lá na investigação desse caso, tá? Porque assim, amplamente eu vou conseguir realmente fazer a coleta desses dados, tá? De todas as etapas anteriores aí, tá? E se for necessário, sim, eu posso buscar outras equipes aí, posso ir até a atenção básica para me ajudar nesse processo de busca ativa. Quem melhor do que a atenção básica para ajudar nesse processo de busca ativa? Eles conhecem o território, conhecem as pessoas, agentes de saúde ajudam muito nesse processo, tá? E aí, mais uma, né? Nós temos aqui a etapa de número 7, a etapa de número 8, onde nós temos a busca de dados adicionais e vamos ter aqui também a análise final, tá? Na busca de dados adicionais, eu vou fazer quando necessário, tá, gente? Eu vou poder conduzir essa investigação de uma maneira muito minuciosa, tá? De todos os casos e amostras, representativamente dos mesmos, visando esclarecer realmente, fortalecer essas hipóteses iniciais que foram jogadas lá. E a gente precisa ir atrás desses dados adicionais justamente para esclarecer todas as dúvidas e fortalecer realmente essas hipóteses que foram lá utilizadas inicialmente, tá? Ou mudadas também, se houver a necessidade, uma vez que a gente faz a avaliação dessas hipóteses, tá? E a etapa de número 8, que é a análise final, tá? Então, os dados coletados, eles são consolidados em tabelas, em gráficos, em mapas de área, em fluxogramas, tá? Em mapas de estudo. Então, assim, isso tudo visando o meu paciente. Então, essa disposição, ela vai fornecer uma visão global do evento, vai me permitir a avaliação de acordo com as variáveis do tempo, do espaço, da pessoa. Então, quando, onde e quem, então, e a minha relação causal, então, por quê, tá? E por que deverá ser comparada com períodos semelhantes aos anos anteriores, tá bom? E na etapa de número 9, as medidas de controle. Então, logo após a identificação dessas fontes de infecção, né, o modo de transmissão, a população exposta a elevado risco de infecção, devem ser recomendadas as medidas adequadas de controle, bem como um relatório circunstanciado a ser amplamente divulgado a todos os profissionais de saúde envolvidos no processo. Então, na realidade, quando se conhece a fonte de um surto, de uma epidemia, tá? As medidas de controle elas devem ser imediatamente implementadas, pois este vai ser o objetivo primordial, tá? Da maioria das investigações epidemiológicas. Então, as medidas podem ser direcionadas para qualquer elo de cadeia epidemiológica, quer seja agente, fonte de reservatório específico, visando interromper a cadeia de transmissão ou reduzir a susceptibilidade desse hospedeiro. Então, a medida de controle, ela precisa ser feita, ela vem como a nossa etapa de número 9, mas não é porque ela é a última que ela é menos importante, muito pelo contrário, porque é a partir de todas as outras etapas que eu vou conseguir realmente entender quais serão as minhas medidas de controle para determinado agente ou agravo, tá? E aqui, na etapa de número 10, tá? No meu relatório final, depois que eu fiz isso tudo, eu faço um relatório final, onde esse relatório
essas etapas, todas essas etapas de investigação, elas vão constar nesse relatório, tá? Esses dados de investigação, eles vão ser sumarizados no relatório, vão ter a descrição de cada evento, todas as etapas da investigação, tá? Isso vai incluir as tabelas, os gráficos, os principais conclusões e recomendações, tá? E a gente vai destacar algumas situações nesse relatório final. Então, a gente vai destacar a situação epidemiológica atual do agravo, a causa da ocorrência, tá? Isso vai indicar, inclusive, se houve falhas na vigilância epidemiológica ou não, ou se houve falha no serviço de saúde, quais as providências que foram ou serão adotadas para que a gente consiga corrigir essa falha, se as medidas de prevenção implementadas a curto prazo, tá? Elas estão sendo executadas, se sim, beleza, se não, por quê? O que falta para executar, tá? Descrição das orientações, das recomendações a médio e longo prazo a serem instituídas aí, tanto pela área da saúde quanto por outros setores, porque a saúde não consegue trabalhar sozinha, gente. Nós precisamos trabalhar em rede, principalmente quando a gente fala dessa parte aí que necessita de controle, tá? Doenças de agravos, quando a gente fala, a gente precisa de várias áreas. E um alerta às autoridades de saúde, né, dos níveis hierárquicos superiores naquelas situações que coloquem sob risco outros espaços geopolíticos. Então, no meu relatório final, eu vou destacar essas situações aqui, tá? Sendo que eu vou colocar de tudo, todas as etapas de investigação, os meus gráficos, as minhas tabelas, vou descrever os meus dados de investigação, vou sumarizar tudo, porém, eu vou dar ênfase e vou destacar essas situações. E na etapa de número 11, a divulgação, né, dessa investigação. Então, esse relatório ele deve ser enviado, né, aos profissionais que prestaram assistência médica a esses casos, aos profissionais enfermeiros, aos participantes dessa investigação clínica e epidemiológica, aos representantes da comunidade, às autoridades legais, à administração central, dos órgãos responsáveis, diretorias, secretarias, tá? Estado, tá? Então, esses órgãos responsáveis por essa investigação, pelo controle desse evento, devem receber também. E sempre que possível, tá? Quando se tratar de surto ou de agravo inusitado, deve-se divulgar, gente. As pessoas precisam ter conhecimento do que está acontecendo. Por exemplo, boletins, é o caso aí do coronavírus que a gente tem acesso a quantos casos nós estamos tendo, quantos óbitos, né, em cada localidade, em cada região. Um resumo aí da investigação, tá? Hoje, a nossa aula de número 3 foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. A professora estará disponível, tá? Pra gente retirar as nossas dúvidas e qualquer coisa estarei aqui. Valeu? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijão!